Bom, sobre sistemas de amortização, existem diversos sistemas de amortização no mundo. Esses são os principais, né? A gente vai falar aqui sobre 7 sistemas de amortização. E o que seria amortizar? Amortizar, pessoal, seria pagar. É interessante você observar que, com o pagamento, quando você faz, por exemplo, contrai um empréstimo, você amortiza, você paga o valor do principal junto com os juros, né? Então, esses diversos sistemas, existem várias formas de você fazer isso. Então, entre elas, o sistema de pagamento único, o sistema variável, o sistema alemão, o americano, o sistema de amortização constante, né? O sistema Price, que é o sistema francês, e o misto. Tá? Então, esses aqui são os principais. Claro que não dá para cobrar todos, por exemplo, numa prova. Depois que a gente vê todos, aí eu vou dizer quais são para vocês, quais são os que eu vou cobrar na prova, né? Quais são os principais que a gente vai cobrar na prova. Mas é interessante ter o conhecimento sobre todos, né? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. No sistema de amortização, você tem o seguinte, a gente vai utilizar sempre essa tabela aqui, ó, né? Então, no sistema de amortização, você tem o saldo devedor, você tem o pagamento, e esse pagamento é interessante que você saiba que todo pagamento, ó, você tem o saldo devedor, você tem o pagamento, você tem a amortização e você tem os juros, que é o período, né? Então, é interessante que você perceba o seguinte, que o pagamento é sempre a soma desses dois, os juros mais a amortização. Então, quando você paga alguma coisa, você está somando a amortização mais juros. Amortizar é reduzir o valor do principal, do empréstimo. Os juros é o valor que você paga por ter emprestado aquele dinheiro. Então você tomou um empréstimo, alguém vai lhe cobrar uns juros, mas você amortiza de forma diferente, dependendo da modalidade do sistema de amortização. Ok? Vamos ver aqui cada um deles. Então nós vamos utilizar sempre essa tabela. Acompanhe sempre essa tabela aqui, tá? O sistema de pagamento único. Vamos ver como é que funciona o sistema de pagamento único. No sistema de pagamento único, pessoal, você paga, você pede, faz um empréstimo, por exemplo, de 300 mil, né? E você vai pagar ele no final. Tá aqui, ó. Vai pagar ele no final. Então, se são 5 períodos, nós vamos ver o exemplo. Esse exemplo aqui, ele sempre vai dizer assim, ó, são 5 meses, o empréstimo é de 300 mil e a taxa é de 4%. Ó, 4%. Então, vamos ver como é que funciona. Então, se eu fiz um empréstimo de 300 mil, ó, no primeiro mês, se são 5 meses, no primeiro mês eu vou pagar, no mês 1, 0, peguei um empréstimo de 300. No mês 1, os juros vai ser 4%, 4% do valor do saldo anterior, do empréstimo, tá? Então, esse valor corresponde a 12 mil, né? Então, esses juros aqui, no primeiro período, 12 mil, ó, 12 mil. Então, o que foi que aconteceu? Eu não paguei nada, eu não fiz nada, nenhum pagamento, eu não paguei nem os juros. Esse valor vai para onde? Se passou um mês e eu, além dos 300 mil, eu devo mais 12 mil, porque é o valor dos juros, então ele volta para cá, ó, 312 mil. Ó, 312 mil. Agora, no segundo mês, são 4% de quem? Do valor anterior, 312 vezes 312 mil. Então, os juros no período 2 vai ser de quanto? Vai ser de
12.480. Como nessa modalidade você não paga, nem amortiza, né? Então ele vai para onde? Ele vai para cá, ó. Ele volta. Então 324.480. Então ele segue, né? Todos os meses dessa forma. Quando for no último mês, que ele vai pagar 14 mil de juros, mas ele tem que pagar o principal, ó. Aqui, ó, principal. Se ele pediu emprestado 300 mil, ele vai ter que devolver os 300 mil. Então ele vai amortizar. Amortizar é pagar o que você deve, pagar o valor que você pediu emprestado. Isso aqui só são juros, né? Só são juros. Então, se você tem 350 mil que você teria que pagar, né? 350 mil, mais 14 mil de juros, ó, 14 mil de juros, no último mês, você vai pagar o todo 300, no último, ah, no último mês, né? Você vai ter que devolver o dinheiro. Então você vai pagar 364 mil, porque você vai pagar 300 mil de amortização do valor do principal e você vai pagar mais 64 mil de juros, ó, os juros que foram sendo acumulados, ó. Então você paga 364 mil, ok? Tudo bem? Então você zera aqui, ó, ele zera a dívida. Esse é chamado pagamento único. Existem outras formas, outras modalidades, né, de pagamento, como por exemplo a modalidade do pagamento variável. Como é que seria o pagamento variável? Onde é que você utiliza esse mecanismo? Por exemplo, é muito utilizado em cartão de crédito, né? Você tem uma dívida e você pretende pagar da seguinte forma: o principal, ó, 30 mil, 45 mil, 60 mil, 75 mil e 90 mil. Você se programa para isso. Claro, com os juros, né? O valor dos juros em cada período. Então, são pagamentos variáveis porque os valores que você vai dar de amortização, eles são variáveis, eles não são fixos, ó. São valores variáveis. Então, como é que funciona? Então, começando aqui, ó, no período zero, o juro é zero, a amortização é zero, o pagamento é zero, e você fez um empréstimo, né, de 1.000. Né? Bom, no período um, no período 2, e assim vai. Olha só, no período um, nós vimos que o cálculo é o mesmo, 4% de 300 mil. De 300 mil. Então, esse valor vai dar 12 mil. 12 mil de juros. Só que eu pretendo diminuir do saldo do meu empréstimo, eu pretendo amortizar 30 mil. Ó. Então, eu quero dar mais 30 mil, que é o valor que, fora os juros, fora o empréstimo. Né? Então, na verdade, eu vou pagar 42 mil. Olha só, o que é que eu quero que vocês entendam? Que, apesar de eu ter desembolsado 42 mil, o valor que vai ser diminuído do saldo devedor é menos 30 mil, tá? E não menos 42, porque os 12 mil é só o valor do empréstimo, é só uma taxa que alguém cobrou para me emprestar. Então, na verdade, o saldo vai ficar 270 mil, ó. 270 mil, que é 300 mil menos 30 mil, né? Que eu amortizei. Ok? Então, na frente, no segundo mês, eu agora faço 4% do saldo devedor de 270, tá? Vezes 270 mil, 4% de 270 vai dar quanto? Vai dar 10.800. Só que eu pretendo amortizar 45 mil. Eu quero dar 45 mil. Então, se eu somar 45 mil com 10 mil, eu vou pagar, eu vou desembolsar 55.800.
Mas quanto é que vai ser meu saldo devedor? 270 mil menos o que eu paguei? Não. 270 mil menos o que eu amortizei. Tá? Então, é 270 mil menos 45 mil, que é a amortização. Tá? Quando você diminui o saldo devedor do principal. Este é o principal. Então, o valor que vai ficar aqui vai ser de quanto? De 225 mil. Ok? E assim sucessivamente. Você vai seguir na tabela da mesma forma, terceiro mês, quarto mês, no quinto mês. Então, no quinto mês, você vai pagar 90 mil de amortização, você tem se planejado, você vai pagar 3.600, que é 4% do saldo anterior, ó, de 90 mil, e você vai pagar, o pagamento é 93.600, mas você zera, porque você tinha uma dívida aqui de 90 e você amortizou com 90, ó. Então você zera. 90 menos 90 vai dar zero, tá? Apesar de você ter pago 93.600. Ok? Então, esse é o sistema de pagamentos variáveis. Vamos para o outro. No outro, o sistema alemão, ele tem uma característica interessante. No sistema alemão, pessoal, existem algumas fórmulas que você só consegue fazer quando você faz os cálculos, né, através dessas fórmulas. Ele traz umas fórmulas básicas para você encontrar. Mas vamos tentar entender aqui como é que ele funciona. Olha só. Ele diz que o pagamento do juro ele é antecipado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 300 mil de dívida, 4% de 300 mil vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 12 mil. Então, o pagamento dele é no mês do valor que eu devo, tá? Então, eu fiz o pagamento de 12 mil. Beleza, primeira coisa que eu faço. Então, esse é o primeiro item. O segundo é que os valores no mês 1, 2, 3, 4, 5, eles são, os outros pagamentos aqui, eles são fixos. Eles são prestações fixas. Então, como é que eu encontro essa prestação fixa? Né? Quais são os valores que eu vou pagar de forma fixo, né? de forma uniforme? Né? Então, ele traz a fórmula, ó, P é igual a capital vezes I sobre 1 menos 1 menos I elevado a N. Então, ele vai dizer aqui que esses são os valores, ó, 300 mil vezes 0,04 dividido por 1 menos 0,04 elevado a 5. Então, a prestação, quando você fizer esse cálculo, vai ser de 64.995,80. Essa prestação é fixa. Então, os próximos meses, né, o primeiro pagamento foi os juros. O resto dos outros meses eu vou pagar esse valor, 64.995,80. Beleza. Onde é que eu jogo isso? Onde é que eu coloco isso? Tá? Revejam aí, vejam com calma, voltem o vídeo para entender. Mas onde é que eu vou colocar esse valor? Aqui, ó. Aqui, ó. Voltando na tabela aqui, ó. Aqui, ó. 64.995,80. 64.995,80. 64 e assim vai. Todos eles. Esse é o sistema alemão, tá? Ok, muito bem. Então eu encontrei, no primeiro mês eu paguei já antecipado os juros, já foi o primeiro pagamento.
Depois fiz, já sei quais são as minhas prestações. Mas qual é a minha amortização e meus juros? Aí, vejam só. Ele também traz a como você faz esse cálculo. Ó. Ele diz o seguinte, que a primeira, essa primeira aqui, ó, essa primeira que é A1, que é considerada A1, ou a primeira amortização, ele é calculado por P, 1 menos I, N menos 1, que vai ser o quê? Ó, vai ser igual a 1, vai ser igual a 64.000, tá? Que nós já calculamos, que são esses valores, 64.995,80, que calcula vezes 1 menos 0,04 elevado a 5 menos 1, ó. 5 menos 1 nessa primeira. Então, A1 é igual a, você fazendo esse cálculo aqui, vai dar igual a 55.203,96. Então, quem é esse A1 aqui? É a primeira amortização. Ó. Primeiro cálculo da amortização, tá? Seguindo essa sequência aqui, vai dar 55.203,96. Então, aqui, ó, aqui na tabela, seguindo a tabela, ó, eu já encontrei o primeiro, 55.203,96. Veja só que eu encontrei as prestações, depois encontrei a primeira amortização. Ó. Agora, se eu faço pagamento menos amortização, eu encontro juros. Então, se eu faço 64.995,80 menos 55.203,96, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar 9.791,84. Então, esse é o juros do primeiro mês, tá? Então, vou lá e coloco os juros. 9.791,84. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, quem é o saldo devedor? Quem é o saldo devedor? Ó, então, o primeiro mês eu paguei 64.000, paguei 9.000 de juros e amortizei. Então, sempre, pessoal, que vocês forem encontrar o saldo devedor, vocês pegam o saldo anterior e reduz sempre da amortização. Então, esse menos amortização. Não é esse menos o pagamento, é esse menos a amortização, tá? Então, esse aqui menos 55.000 vai dar 244.796,04. Aí é interessante. Veja só, no sistema alemão, ele diz o seguinte, primeiro juro paguei, calculei as prestações e calculei a primeira amortização. Para calcular as outras agora, tá? Tem uma outra fórmula, tá? Uma outra fórmula. Então, para calcular a segunda amortização, aí ele traz a fórmula, né? Então, todos vão seguir a mesma sequência. Então, como é que seria agora a adoção de todos os valores seguintes, todas as amortizações? Você faria o seguinte, você vai dizer A2, né? No caso A2, A3, A4, A5, que é igual à anterior, você vai utilizar a anterior, essa aqui, ó, anterior, dividido por 1 menos a taxa, 0,04. No caso, a A2 que a gente está calculando, vai ser a amortização anterior
203 dividido por 0,96. 0,96. Então, A2 vai ser igual a quanto? 57.504,13. Então, olha só. Na A2, voltando lá na tabela, acompanhe comigo a tabela. Na tabela, olha só. Aqui, ó, a amortização vai ser 57.504,13. Se eu tenho um pagamento de 64 menos a amortização, eu encontro os juros. E o juro vai ser de 7.491,68. Então, a amortização 3, pessoal, a amortização 3 é do mesmo jeito. A amortização 3 vai ser a anterior, ou seja, 57.504,13, dividido por 1 menos 0,04, que dá 0,96. Então, a A3 vai ser essa divisão. Então, sucessivamente. Então, o valor do A3, como mostra na tabela, vai ser 59.913. Tá? 64.000 menos 59, aí você encontra os juros do período 95,67. Ok? E assim sucessivamente. O que é interessante você acompanhar é que 244.796,04 você vai reduzir de quanto? Do que amortiza. Então, esse valor menos 57.000 vai dar quanto? 187.291,91. Esse valor você vai diminuir a amortização, 59.000. Aí vai dar 127.391,78. Então você segue a tabela seguindo essa sequência. Quando for no último mês, ó, no último mês, eu tenho 64.000, que era a minha prestação, e que eu paguei, né? E a amortização, a última amortização, é 64.995,80. Então você zera de novo. Ó. Se você amortizou o que você deve, o saldo devedor, se isso acontece, ó, então você zera. Ok? Muito bem. Esse é um sistema um pouco mais complicado e um pouco mais difícil de ser utilizado. Tá? A gente vê pouco esse sistema de amortização sendo aplicado aqui no Brasil. O outro sistema, que é o sistema americano, não. O sistema americano ele é muito parecido com o sistema de pagamento único. Tá? E do mesmo jeito você vai pagar o valor no final. Qual é a diferença dele, do sistema americano, para o sistema de pagamento único? É que, enquanto no sistema de pagamento único, aqui, ó, sistema de pagamento único, o valor dos juros ele volta para o saldo, ó, 300, 12%, 12.000, ele soma de novo aqui, ó. Lá no sistema americano, que é esse que a gente está vendo agora, você paga, certo? Então o saldo devedor continua o mesmo. Ó. Então é assim, você tem 300.000, 4% no primeiro mês dá 12.000, aí em vez de voltar esse valor para o saldo devedor, para somar, você pagou, fez o pagamento de juros. Então o seu saldo devedor continua sendo 300.000. Essa é a diferença básica do sistema para o sistema único. Quando for no último mês, você tem ainda um saldo de 300.000, 12% ou 4% é 12.000, mais o que você amortiza, você tem que devolver o dinheiro. Ó. Você vai devolver, prometeu devolver no quinto ano, né?
Então, você vai devolver 300. Então, você vai pagar 312 mil. O pagamento, apesar de ser 312 mil, mas você zerou a sua conta porque você pagou o principal. Com o quê? Com a amortização. 300 mil igual a 300 mil. Os juros é só o valor do dinheiro emprestado que você vinha pagando, né? Mas aqui você zera, ó. Ok? Muito bem. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, para a gente encerrar essa aula sobre amortização. Claro que a gente tem as outras amortizações dos outros sistemas para ver, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é que existe uma coisa chamada Sinking Fund. Sinking Fund. Sinking Fund. E Sinking Fund é traduzindo, né, para o Brasil, fundo de amortização. O que seria um fundo de amortização? Então, imagine a seguinte situação. Depois vocês leem com mais calma, mas de maneira rápida. Imagine que você precisa fazer um pagamento. Você imagine que você fez um empréstimo, né? E você tem que devolver, sei lá, em 5 anos, você teria que devolver 10 mil reais, né? Então, se você pegou no banco 10 mil reais, você não vai esperar para que chegue no último ano para você pagar. Apesar de que acontece muito, né, aqui no Brasil e no mundo. As pessoas pedem emprestado, não vão guardando dinheiro e quando chega no período para pagar, não tem esse dinheiro. Então você fez um empréstimo numa instituição financeira de 10 mil reais. E a taxa de juros é uma taxa qualquer. Por exemplo, 2% ao mês. Você pode ir se programando, por outro lado, e fazer aplicações. Por exemplo, você pode fazer depósitos em outro banco de um valor X que a gente vai calcular para que a todo ano ou todo mês você deposite esse valor, mesmo que seja um pouco menor. Por exemplo, você pediu um empréstimo, era 2% ao mês. Você vai fazer depósito no banco e o depósito ele só paga, nesse banco, só paga 1%, 1% e meio, né? Então, mesmo que seja uma taxa menor, mas você pode fazer valores, depósitos mensais, para quando chegar daqui ao prazo de você pagar esse outro banco, você ter o dinheiro, você ter o dinheiro guardado. Então, o chamado Sinking Fund, que a gente falou agora há pouco, tá? O fundo de amortização, é quando você se programa e começa a guardar o dinheiro de outra forma que ele rende juros para você, tá? E você, no final do período, tem aquele dinheiro para pagar esse outro banco. Ok? Então, a ideia é essa. Vocês vão ler com mais calma, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Então, olha só a seguinte situação. Uma empresa contraiu um empréstimo de 18 mil. Ó. Ela pegou 18 mil para pagar no sistema americano, naquele lá que a gente já viu agora há pouco. Em 4 anos. E a taxa é 12% ao ano. Então, para evitar o desembolso de uma só vez, ou seja, para que eu me organize e tente ir guardando esse dinheiro, né, o diretor financeiro resolveu construir um fundo de amortização, Sinking Fund, tá? Sabendo que irá receber juros de 8%. Ó, você vai pagar no banco 12%, mas você conseguiu em outro banco outro investimento de 8%. Então você pode fazer depósito e ganhar dinheiro em cima disso. Faça a planilha de amortização e do fundo. Então, olha só. No sistema de amortização, que a gente viu no sistema americano, né? Você pegou 18 mil,
você tem um juros de 12%, que é 2.160, né? E você fez o pagamento, né? Você pagou esse juros esse mês. Ou seja, não amortizou nada, você ainda deve 18 mil. Continua, no segundo mês, juro de 2.160, pagamento, amortização. Então, só no final, né, no final do quarto ano, no final do quarto ano, é que você tem 2.160 de juros mais 18 mil, né? Você vai pagar 20.160. Você sabe que você amortiza, ó, 18 mil é o que você deve. E a amortização é 18 mil. Ó. Você deve 18 mil, você amortiza, paga 18 mil, mais 2.160, você vai pagar realmente naquele mês 20.160. Só que esse período, esses 4 anos, eu não esperei, eu não aguardei, né, para que houvesse isso acontecesse, né, de forma surpresa, eu não tivesse surpresa. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um cálculo, diz, olha, eu vou no outro banco e eu vou fazer um depósito. No final do período, no final do quarto ano, eu quero 18 mil. Ó. 18 mil é o que eu quero ter. Quanto é, então, que eu tenho que depositar por ano, né, por ano, para que eu obtenha esses 18 mil? Então, qual é o valor? Né? Então, preste atenção. Eu preciso de um valor futuro. Ó, o valor futuro que eu preciso é 18 mil. Em quanto tempo? Em 4 anos. 4 anos. A taxa que paga é 8% ao ano. Qual seria, então, a minha prestação? Quanto é que eu teria que depositar todo ano para que, no final de 4 anos, eu tivesse 18 mil? Então, pessoal, fazendo pela HP, para a gente fazer rápido, só para vocês entenderem, eu faço F FINREG, ponto e vírgula. Eu faço 18 CHS FV, 8 que é a taxa, 4 que é o período, e eu quero saber qual é a prestação. Essa é a prestação. Então, vamos fazer juntos para a gente descobrir. Então, está aqui na máquina. Vamos lá. Ó. Eu tenho F FINREG, 18 mil CHS FV, 8 I 4N MT. Aí, ó. Então, vejam que é o valor que eu preciso, tá? O valor que eu preciso, ó, para depositar em cada ano, certo? Em cada ano, para quando chegar no quarto ano, eu ter o valor. Ó. Aqui, ó. 17.999, aproximadamente 18. Então, no primeiro ano, eu vou depositar 3.994,57. Aqui nós calculamos, ó. Nós calculamos, ó. Dá uma diferençazinha, mas... Bom, aí eu depositei. Aí eu tenho um saldo lá de 3.994,57. Aí, no segundo ano, eu vou depositar mais 3.994,57, só que já gerou 8% de juros, ó. 8% de juros, que é o que ele paga, ó, 8% ao ano. Ele vai gerar em cima do primeiro depósito, ó. Aí eu somo 3.394, 3.394, mais o juro, então vai dar 8 mil. No terceiro ano, eu vou depositar 3.394, só que ele vai somar um juros
de 8% em cima do saldo devedor, porque no segundo mês, no segundo ano, já tinha 8.000. 8% dá 664. Mais o que eu depositei dá 12.000. Quando for no último ano, eu tenho 12.967. O banco paga 8%, então 8% vai dar 1.037,44. Só que eu fiz mais um depósito de 3.994,57. Eu consegui os 18.000. Então, o Sinking Fund é quando você se programa para saber o valor dos depósitos que você tem que fazer por mês, por ano, por trimestre, tá? Para quando chegar no final do mês, no final do período, você ter o valor que você tem que amortizar, ó, 18.000. E não esperar aqueles 4 anos sem fazer nenhum depósito, ok? Então, tem o sistema de amortização e tem o Sinking Fund, que é o fundo de amortização. Então, o outro exemplo está aqui, vocês dão uma olhada, vê como é que funciona e mandam dúvidas, tiram, ligam para mim. Vocês sabem que o canal é aberto o tempo todo comigo. Eu estou olhando lá as dúvidas de vocês e a gente vai continuar com os outros sistemas de amortização. Tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima.